Aleluia. A paz, irmãos. Glórias a Deus, glórias ao santo nome do nosso Senhor. Nosso maravilhoso Deus, soberano sobre tudo e todos, só o Senhor é Deus. Yahweh, Elohim, o grande eu sou, autor da vida, Senhor de todos e Senhor de todos. Senhor de tudo e Senhor de todos. Amém. Glórias ao nome do Senhor, Deus Pai, Criador, Deus Filho, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, nosso Salvador e Deus Espírito, Ruach HaKodesh, nosso Consolador, poder que age e habita em todos nós e se move por toda a criação, para que não vivamos mais na carne, mas pelo Espírito da vida, Espírito da verdade, nos tornando família espiritual de Deus, Igreja do Senhor. Amém, igreja raiz, eleita, escolhida e plantada desde o coração do Pai. Amém, glórias a Deus. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2026. Iniciamos mais um culto ao Senhor, mais um culto ao nosso Deus, pelo grupo Apocalipse no Telegram, nossa igreja raiz online. Para a honra e glória do Senhor, culto das 18 horas, da viração do dia, nosso encontro diário com o nosso Deus. Vamos orar. Obrigado, maravilhoso Senhor, por ter todos os dias uma visitação a nos ofertar. O presente, a dádiva da sua presença, toda a viração do dia para que possamos nos encontrar, estarmos face a face com o nosso Deus. Para entregarmos ao Senhor o produto das nossas mãos, o sacrifício do nosso louvor, a nossa vida como oferta agradável em teu altar, o corpo santo e consagrado da Igreja do Senhor, o templo do teu Espírito Santo. Os vasos, os tabernáculos, diante da tua presença, Senhor, e ofertamos realmente para que o Senhor faça usufruto da nossa vida. Nos reunimos para te prestar honra e glória, para sermos usados pelo Senhor, para te agradarmos, para que o Senhor nos veja reunidos e perceba que é uma oferta consciente, sincera, de devoção e entrega, para que o Senhor faça como quiser, para que o Senhor realmente se manifeste em todo o teu poder, em toda a sua soberania, para nos mover conforme o teu querer. Nós nos prostramos, não é à toa, nos prostramos a nossa fronte, a nossa dura cerviz, quebrantamos o nosso coração de pedra, dobramos os nossos joelhos, não é à toa. É para te revelar que estamos submissos, que somos arrependidos, que somos conscientes dos nossos pecados, que não somos dignos da tua presença, da tua santidade, da tua glória. Nos fazemos pequenos, Senhor, porque é o que somos diante do Senhor. Que o Senhor se agrade, Senhor, de mais esse encontro, de mais esse culto, mais essa reunião dos santos, separada, que o Senhor nos ache com alegria, que o Senhor nos perdoe de coração, que o Senhor nos renove, nos restaure, que o Senhor faça bom uso, Senhor, da nossa vida em teu altar. Que o Senhor pegue os galhos secos e traga vida, que o Senhor pegue o nosso deserto e faça jorrar fonte de água, que o Senhor pegue os nossos traumas e transforme numa grande história de testemunho para honra e glória do teu louvor. Que o Senhor pegue as nossas músicas e transforme em hinos de louvor, que o Senhor pegue a nossa mente, restaure, encaminhe, esquadrinhe, para que possamos pensar com o teu pensamento,
para que possamos te entender nos teus mistérios, nas tuas revelações espirituais profundas, guardadas como tesouro, a sabedoria de Deus. Que o nosso coração esteja espumando pelo teu amor, e não feridas que nunca cicatrizam, que seja leve, que seja agradável, que seja bom para o Senhor, para a tua casa, porque para nós o que faz bem é a tua presença fluindo em nós. É percebermos que nas nossas lutas temos achado o regozijo do Senhor. O nosso lucro está em te agradar. Nosso lucro que faz valer a pena é o Senhor dizer que o Senhor está contente, que estamos fazendo bem feito, que para o Senhor o saldo é positivo, que estamos no teu caminho, que não nos desviamos. Que seja mais um culto, Senhor, onde o Senhor se revela para nós, para que possamos nos achegar cada vez mais perto da sua plenitude, da gloriosa face do Senhor, da excelência que há em Ti, e só em Ti, não há em outro lugar. Que sejamos como Tu és, que façamos como Tu quiseres. Que o Senhor possa colher em nós os frutos do Teu perfeito louvor, da perfeita adoração, os frutos que o Senhor aguarda colher das árvores que o Senhor plantou. Glórias ao Teu santo nome, seja conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ministra sobre nós. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti.
Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, Senhor. Bendito seja, nome santo, nome sobre todo nome, Arco Elohim, o grande eu sou, Jesus o Cristo, Yeshua Hamashia, nosso Salvador. Ruá, Hakodesh, Espírito Santo, de vida e de paz, paz que excede o entendimento. Consagramos ao Senhor nossa vida, porque é o único digno de receber-nos. Nosso Criador e nosso resgatador. Aquele que nos criou em excelência, mas quando caímos em pecado, caímos nas trevas e nos erros, é o Senhor que nos levantou. Todo o mérito é teu, toda a honra e glória é do Senhor. É o Senhor que nos trouxe da guerra para a tua santa paz, paz que o mundo não pode dar, paz que excede o entendimento, que possamos viver a tua santa e plena paz em todo o tempo do nosso viver. Em nome de Jesus. Aleluia. Se eu choro ou me sinto fraco, há alguém sempre disposto a enxugar minhas lágrimas e me levar nos braços. Seu amor é sincero, é bem mais do que eu espero. Ele é bem mais do que eu posso imaginar. E não existe no mundo outro alguém assim, que se preocupe comigo, esteja sempre bem perto de mim. Eu encontro paz, só quando estou ao seu lado. Encontro paz, só quando estou ao seu lado, ao seu lado. Minha vida sem Jesus não tem sentido. Ao seu lado encontro forças para vencer os meus desafios. Eu te dou todo meu amor. Sei que não sou perfeito, mas faço o que posso para te agradar. Encontro paz, só quando estou ao seu lado, ao seu lado. Encontro paz, só quando estou ao seu lado, ao seu lado. E não existe no mundo outro alguém assim, que se preocupe comigo, esteja sempre bem perto de mim. Eu encontro paz, só quando estou ao seu lado, ao seu lado. Encontro paz, só quando estou ao seu lado,
lado ao seu lado, encontro paz, paz, só quando estou ao seu lado. Aleluia, Senhor, glórias ao teu santo nome, pois verdadeiramente é assim, é só na tua presença, é só no teu aconchego, é só pelo santo sacrifício de Cristo e pelo Santo Espírito que nos fornece, que encontramos a verdadeira paz que excede o nosso entendimento, excede as circunstâncias e nos dão o verdadeiro descanso, a tranquilidade de estarmos em Ti. Então nos enche, Senhor, com Teu Espírito, enche a nossa vida, para que sejamos cheios do Teu poder e não cheios das mazelas desse mundo que nos levam para baixo, mas que possamos transbordar no Teu rio de vida, que nos leva para perto do Senhor. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Do início. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu, diante do teu, diante do teu altar. Aleluia, Senhor. Bendito seja teu santo nome. Bendito seja esse momento. Bendito seja o teu altar. A tua santa e doce presença, a sua poderosa glória se manifestando entre nós e através de nós. Sejamos um nesse momento, diante do teu altar, cheios do teu Espírito Santo, prontos para receber da tua santa palavra. Então derrama o teu maná,
Derrama o teu alimento sobrenatural para que os teus filhos se alimentem daquilo que sustenta não só para agora, mas para a vida eterna, que transcende a eternidade. Sejamos teus e como tu és. Nos edifique, nos transforme e nos ensina um pouco mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmão Maílson. Deus te abençoe, Deus te use. Ministre para a igreja através da sua vida em nome de Jesus. Fica à vontade, meu irmão. Glória ao nome do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos estar já fazendo mais uns minutinhos de oração. Pai, obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui, juntamente com os nossos irmãos, Senhor, para ministrar, para ser um instrumento em suas mãos, como sempre tem sido. É o Senhor que fala, é o Senhor que conduz, é o Senhor que direciona, é o Senhor que dá a palavra, é o Senhor que direciona, Pai, não só a minha vida, mas a vida de todos os irmãos, Pai, que sobe nesse púlpito santo, meu Pai, para levar a Tua palavra, Senhor. E que essa noite, meu Pai, não seja diferente, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos ministrar, que o Senhor venha trazer a Sua palavra quentinha do céu, palavra vinda diretamente do Senhor para as nossas vidas, que o Senhor venha cumprir, meu Pai, a Tua vontade. Se for para corrigir, que o Senhor corrija. Se for para o Senhor exortar, que o Senhor exorte. Se for para o Senhor animar, que o Senhor anime, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, seja realmente manifestada essa noite, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor. Fala conosco e que verdadeiramente, Pai, possamos ser alimentados, ser saciados pelo Senhor, Pai querido. Que o Senhor venha se manifestar segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer, mais essa viração do dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor, meus irmãos. Deus é maravilhoso, né? A gente tem vivido esse tempo, né, com o Senhor, e quanto mais tempo passa, a gente vai se aproximando dele, mas a gente vê que espiritualmente, né, tudo continua muito intenso, né, e cada vez mais se tornando intenso, né? E para a gente entrar diretamente na palavra que o Senhor trouxe, né? O tema dessa ministração está lá em João 6, do 68 ao 69, né? Diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus por essa palavra, né? Essa palavra que sempre nos traz, né, irmãos, o entendimento daquilo que é eterno, é o que nos mantém de pé. Literalmente, a gente tem vivido esse tempo, né, irmãos, em que a gente, para se manter de pé, nós não esperamos realmente mais nada nessa terra, realmente nós dependemos literalmente da eternidade, esperamos as recompensas eternas, recebemos esse renovo da eternidade, e é tremendo porque quem diz, né, quem fala isso é justamente Pedro, né? Essas palavras foi dita após ali um discurso de Jesus, aonde Jesus, nesse discurso, ele está corrigindo alguns seguidores, né? Interessados somente nos milagres físicos, né, irmãos? Ali em João 6, 26, 27, diz assim: E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que me busca não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou, né? É tremendo, né? Como as pessoas ali, né, seguindo a Jesus, eles viam tantos milagres, tantos prodígios acontecendo, mas não tinham ainda virado a chave, né? De quem estava ali, né, do que Jesus estava falando, né? Que é justamente isso que Pedro diz, né, irmãos? A eternidade, as palavras de vida eterna, né? Aquilo que nos leva à eternidade, à salvação eterna, né? Que não é nem água nem bebida, né? E aí, né, a palavra diz que eles, ao ouvir, né, a correção ali de Jesus, disseram-lhe: pois, que faremos para executarmos as obras de Deus?
Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E ali, né, irmãos, eles começaram ali a questionar Jesus, né? Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e criemos em ti que operas, que operas tu, que sinal, né, você pode fazer? E Jesus, a gente analisar, né, essa palavra, ela é bem tremenda, assim, tem diversos ensinamentos. Essa palavra, se a gente vai ler o contexto todo, né, irmãos, a gente vê que Jesus tinha feito vários milagres, né? Até ali tinha curado enfermos, multiplicado os pães, né? Muitos que estavam ali, né? Nesse momento, né? Ali indagando Jesus, tinham se alimentado dos pães, dos peixes, né? Eram seguidores que tinham visto, né? Grandes manifestações ali do Senhor, grandes sinais realmente da parte do Senhor, e não tinham motivo para indagar ali, pedir sinal, né? Ali para Deus. Poderiam, óbvio, né? Ali como indagaram, né? A questão quando Jesus responde que era filho de Deus, né? Sim, que é a parte espiritual, que eles estavam realmente cegos espiritualmente, mas milagre físico já havia acontecido, né, irmãos? Mas ainda assim eles precisavam de mais prova ali, né, para Jesus, que Jesus provasse, sendo que Jesus já tinha feito ali vários milagres ali, inclusive ali onde eles estavam, né? A gente sabe que, biblicamente falando, né, meus irmãos, onde o Senhor Jesus passava, era milagres acontecendo constantemente, não tinha como. Isso é algo que é inevitável. Onde Jesus estava, né? Acontecia muitos milagres, né? A gente vê que Jesus ele parava até velório, né? Parava velório e ressuscitava, né? Então a gente vê que os milagres realmente eram manifestados, né? Ali em João 6:2 e ali, né, a Bíblia diz, né? Como eu até falei para os irmãos, grande multidão seguia porque via os sinais que ele operava, né? Sobre os enfermos, né? Diversos sinais Jesus operava, né? E a Bíblia diz que com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus tinha alimentado uma multidão, né? João 6, 9, 14. 9 ao 14. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso, né? Para tantos, ou seja, né? Esse milagre que eu até trouxe para os irmãos, né? Era só 5 pães e 2 peixes, né, irmãos? Jesus, a Bíblia diz que ele vai multiplicar, né? Esses 5 pães e 2 peixes, a Bíblia diz que alimenta 5.000 homens, né? Além das mulheres, né? E as crianças, né? Foram alimentadas, ou seja, 5.000 homens mais as mulheres e as crianças, ou seja, né? Que milagre tremendo, né? E ainda assim, aquelas pessoas que ali estavam, né? Aquela geração, a maioria, né, irmãos? A gente vê que não tinha esse entendimento, né? Não reconhecia, né? Sempre pedia sinal, porque eles estavam interessados, não na parte espiritual, mas na parte física. Eles queriam coisas físicas, eles queriam saciar a fome, eles queriam ver, né, milagres físicos, né? E Jesus, ele, óbvio, faz milagres físicos, mas o principal milagre, né, é o espiritual, né? E Jesus, nessa passagem, ele vai discorrendo, né? A conversa ali é bem tremenda, é bem reveladora, assim, essa passagem, né? E aí, Mateus 14:21, ó, e os que comeram foram 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Ou seja, olha que milagre, né, irmãos? Jesus ali com 5 pães e 2 peixes alimenta, né? 5.000 homens e fora mulheres e crianças. Ou seja, foi muita gente, né? Um milagre assim tremendo, né? E aí, né? A palavra diz, né? Que ainda... Só um minuto. Ainda sobraram 12 cestos cheios de alimento, irmãos. Olha o milagre, né? Que eles tinham visto, né? Mateus 14:20. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Irmãos, olha só que tremendo, né, esse milagre, né? A gente às vezes lê, né, passa pela palavra e não tem dimensão, né, de onde Jesus tirou tanto peixe, tanto pão, né? Então, assim, é tremendo. Será que esse, né, milagre já não era o suficiente, né, irmãos? Será que já não era o suficiente? Tudo que Jesus já tinha feito, né? Isso também traz, isso vem de encontro também, né, irmãos, com as nossas vidas, né? Às vezes a gente passa pelos processos ali, e às vezes a gente também, né, pede sinais pro Senhor. Senhor, me dá um sinal assim, mas não precisa de mais sinal, né? Porque a gente tem visto realmente o Senhor se manifestar cada vez mais, a gente tem visto cada vez o Senhor operado, coisas assim tremendas, né? Todos que têm estado debaixo dessa unção, né, debaixo da igreja raiz, assim, dessa cobertura, não tem como falar que não viveu milagre, porque o Senhor faz milagres, porque realmente aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem aqui o conhecimento que tem nos trazido, se a gente coloca em prática, é óbvio que os milagres vão acontecer, mas é óbvio também, né, irmãos, que também nós somos ensinados sempre que
O importante não é o físico, mas é o espiritual. A gente buscar, né, aquilo que é eterno, a eternidade. E automaticamente o nosso coração, não estando aqui nessa terra física, né, não estando voltado apenas para os milagres, apenas atrás de bênção, o Senhor automaticamente supre tudo aquilo que é necessário na nossa vida física, porque Ele sabe que nós estamos olhando, né, para a eternidade, estamos olhando para o alto, a nossa esperança não está aqui, né, irmãos? A gente vê que mesmo assim a gente vê, né, que tem muitos, né, que não conseguem crer, não conseguem ver, não conseguem continuar acreditando e necessitam de milagres, milagres e milagres, né, assim como naquela geração, né, de Jesus, né, irmãos? E aí, né, alguns deles até reconhecem Jesus como profeta, ó, João 6,14. Vendo, pois, aqueles homens que o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ou seja, né, a gente vê que a Bíblia fala que alguns reconhecem ele como profeta, reconhece que aquilo que ele faz, milagre, né, realmente é prodígio, é algo assim que não tinha como acontecer assim fisicamente, a não ser através de um milagre, a não ser através de uma manifestação, né, divina, né, da parte do Pai, né, irmãos? E mesmo eles reconhecendo que Jesus era um profeta e operava ali milagres, né, eles não conseguiam ver o lado espiritual. A palavra diz em João 6,31, né, que eles falam, eles começam a fazer as conexões, né, com as partes físicas, né, até citam, né, uma passagem ali de Moisés, João 6,31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu, né, como se Moisés, né, tivesse dado ali o pão para eles, né, e aí, né, a maior prova é isso, né, irmãos, que mesmo diante ali do sobrenatural, eles estavam apegados não só ao alimento físico, mas à vida física, à necessidade física, à sede física, à fome física, né, e não se atentaram, não conseguiriam se atentar mesmo mediante a tantos milagres, a fome espiritual, de que Jesus poderia saciar a sede e a fome espiritual deles ali, né, nessa passagem, né? Mas Jesus, e Jesus vai conversando com eles ali, vai respondendo, né, todas as indagações, ele vai calmamente ali, né, até um ponto, mas Jesus tenta responder de forma tranquila, e para ver se eles entenderam. Jesus, ele vai conversando, né, João 6, 32, 33, diz assim: diz-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, né? Ou seja, Jesus falou, olha, quem deu o pão, eles até citaram Moisés, não foi Moisés que fez, não, quem trouxe o pão, quem providenciou o pão, quem mandou até, né, comida lá do céu, foi Deus que providenciou, né? E Jesus traz agora esse entendimento, olha, foi meu Pai, eu sou filho dele, eu sou Jesus, eu tô aqui, né? O cumprimento da profecia, né? A gente vê que é muito interessante a forma que Jesus ele vai ouvindo, ele vai ali, né, conversando, vai explicando, vai trazendo entendimento, vai trazendo a luz, né? E aí, né, eles ainda não haviam entendido que Jesus não estava falando do pão físico de Moisés, ou o pão que havia matado a fome deles. Por isso eles pedem sempre, nos dê o sinal, nos dê um pão físico, nos dê algo físico, nos mostre algo físico, nos faz um milagre físico. Eles sempre estavam pedindo isso fisicamente, sendo que já estava acontecendo diversos, né, milagres ali, né? João 6,34, disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos desse pão. Ou seja, Jesus, né, responde para eles, né, irmãos, que não foi Moisés, foi meu Pai, foi Deus que deu o pão. Em vez deles falar, então, nos dê acesso a Deus, nos dê acesso ao seu Pai, nos mostra, né? Até tem passagens que falam, mas nessa passagem específica, nos mostra. Não, eles falam, não, então nos dê do pão, nos dê do físico, nos dê daquilo que é carnal, nos assim, a nossa fome física, né, irmão? A gente vê claramente, né, como eles eram totalmente voltados para a parte física, né? E no verso 35 de João 6, Jesus revela, né, claramente ali do que ele estava falando. Jesus já abre o leque, né? Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E Jesus aqui ele já rasga ali o verbo e fala, olha, eu tô aqui, eu sou o pão,
Vocês não precisam de buscar. Eu posso sim, né, fazer um milagre físico, mas eu quero que vocês me vejam. Eu sou o pão da vida, eu sou o alimento vivo que desceu do céu. Sou o próprio Deus que veio aqui, né, alimentar, que alimento sim a parte física, faço milagre, como vocês viram, mas eu quero que vocês entendam. Eu quero alimentar a parte espiritual, eu quero alimentar o espírito, a alma de vocês. Eu quero que vocês sejam alimentados, né, com aquilo que é eterno, né, com as coisas eternas, as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm do céu. Eu quero que vocês olhem, né, além dessa terra, né, além do campo físico, e olhem para o espiritual, olhem para a eternidade, olhem, né, para aquilo que é verdadeiro, né, irmãos? A gente tem esse entendimento, né? E Jesus já aproveita ali, né, para falar abertamente, logo, né, seu propósito na terra. Aí Jesus já fala, né, já abre, já fala tudo que ele veio fazer. A gente vai vendo isso ali em João 6, 36, 40, mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E Jesus aqui, ele já faz uma pregação ali tremenda, que ele já traz toda a mensagem do que ele tinha, do que ele estava fazendo ali, né? E aí sim, né, a gente vê que alguns dos judeus ali entendem que ele realmente estava falando, que ele era o Filho de Deus, né? E aí realmente ele abre assim, esse entendimento, e as pessoas as pessoas que ali estão entendem assim, né, em partes, né, também. E ele diz, né, nessa palavra, né, que ele veio do céu, né, que aquele que vem a mim, que o Pai, que ele não vai lançar fora, e ele desceu do céu, ele é o Filho de Deus, né, que ele não veio fazer a vontade dele, mas veio fazer a vontade do Pai. E ele prega realmente, ele esclarece, né, escancara ali que a missão dele, quem ele era de verdade, né, fisicamente, né, que até então a gente vê que ele vai falando ali, né, por partes, vai falando aos poucos, mas agora ele abre o leque e realmente traz essa revelação total fisicamente, né, da forma que o povo entende, né? E aí, né, a palavra vai dizer que alguns dos judeus questionam e dizem, diziam, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu, né, irmãos? Ou seja, né, a gente vê que o questionamento é físico, né? Eles questionam a paternidade, questionam, não é filho de José, né, filho de Maria, como pode, né? Ele tá falando que agora ele veio do céu. Se ele nasceu aqui, se ele está aqui para os irmãos ver como que no tempo de Jesus as pessoas elas estavam ali bem limitadas, né, a olhar para o céu, né, a olhar para a parte espiritual, né, para o mundo espiritual, e a ter um entendimento e a entender as coisas espiritualmente ali, né, e sendo que a gente sabe que Jesus cumpriu todas as profecias, ele cumpriu palavra por palavra, né, ele fez questão. Então, era realmente só investigar as profecias que eles veriam que realmente Jesus era aquele que tinha que ser enviado, era ele que estava ali, né, o Filho de Deus, né, realmente ali para cumprir a missão, para cumprir o propósito e cumprir principalmente a palavra, né, que já foi profetizada pelos profetas, né. E aí, né, Jesus responde ali esse questionamento, né, de um dos judeus ali, né, de um dos judeus que questionaram ali. João 6, 47 e 51. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, e eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Ou seja, né, irmãos, olha o que Jesus diz, é tremendo isso aqui, a gente analisar, né? Vossos pais comeram sim, se alimentaram, viveram um milagre físico, mas só que eles morreram, acabou, encerrou o ciclo aqui, né? Eles alimentaram, tiveram esse alimento terrestre, sim. Este é o pão que desce do céu, né? Para que aquele que dele comer não morra. Ou seja, Jesus está falando, ó, eu sou o pão que desceu do céu, se quem comer, né, desse pão vai viver eternamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e que eu darei, que eu darei
pela vida do mundo, né? Ou seja, a gente vê que Jesus está falando, olha, eu sou o pão da vida, esse alimento, quem se alimentar vai viver eternamente, vai ter a salvação, vai ter a vida eterna, vai poder experimentar uma vida eterna, não esse pão que vocês estão falando, até que vocês comeram, que é um pão carnal, que é um pão que vocês vão se alimentar e vão morrer, né? E não vão ter vida, né? A vida eterna, né? E Jesus sempre trazendo, né, irmãos, essa questão espiritual, sempre trazendo essa questão da eternidade realmente, né? Daquilo que é espiritual, né? E aí, né? Jesus ele vai ministrando, né? E depois da pregação ali mais dura, né? Jesus ele sobe o tom, né, ali, e a Bíblia diz que muitos dos discípulos que seguiam Jesus só por interesse físico foram embora, eles simplesmente foram embora, né? João 6,66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Ou seja, né? Quando Jesus ele falou, olha, eu não vim trazer só pão físico, vocês precisam, né, ter um compromisso, vocês precisam realmente buscar aquilo que é eterno. Jesus começa a ministrar ali de uma forma mais dura. A Bíblia diz que muitos, né, eles simplesmente vão embora, né? Muitos não querem, né, esse compromisso mais fiel, muitos não querem viver uma vida, né? E porque se a gente vê, né, irmãos, biblicamente falando, a gente vive isso aqui, né? Graças a Deus que o Senhor tem nos dado esse entendimento todos os dias. Se a gente vê, servir ao Senhor com fidelidade não é fácil, porque realmente aquilo que a palavra do Senhor diz, né, irmãos, é renunciar à própria vida, é tomar a cruz e seguir, irmãos, e é todos os dias, muitas vezes. Eu creio que os irmãos também têm passado por isso. Muitas vezes a gente fica assim com o corpo físico cansado, porque a gente tem essa responsabilidade de ser exemplo, a gente tem essa responsabilidade de dar bom testemunho, a gente tem essa responsabilidade de produzir frutos, né? E ter esse compromisso com o Senhor e esse entendimento que nós somos a Bíblia desse tempo, né? E entender que aonde o Senhor nos colocou, a gente realmente tem que estar ali compromissado, tem que estar ali em santidade, tem que estar ali amando aquele que fala mal da gente, né? Abençoando aquele que muitas vezes nos amaldiçoa. A gente tem que estar ali ajudando, né? Aqueles que muitas vezes a gente sabe que a gente faz por amor, né? E a gente não vai ter nada em troca nesse sentido, sabe? A gente não vai ter nada em troca, fisicamente falando, em cumprir a missão, em fazer aquilo que o Senhor manda, um exemplo, honrar pai, honrar mãe, né? Às vezes ali, o pai e mãe, às vezes não tem esse reconhecimento, né? Que a gente espera, mas a gente tem, irmãos, que realmente esperar, né, em Deus, né? E saber que aquilo que a gente faz, né? O Senhor sempre está ali observando e não deixa passar nada, né, irmãos? Então, a gente passa muito, né, por isso, né, e nós não podemos, né, irmãos, voltar atrás, né, porque a gente sabe que ser exemplo, cumprir a missão, não é fácil, é uma jornada difícil, óbvio, né, não tô falando que a gente tem paz, a gente tem tranquilidade, a gente tem o refrigério, mas realmente não é para qualquer um, né, abrir mão desse mundo, abrir mão dos planos terrestres, dos sonhos terrestres. Muitas vezes a gente se depara, né, com pessoas, mas você não tem projeto, você não tenho. Como assim você não tem projeto? Eu não tenho projeto, eu não tenho porque eu vivo hoje. Eu amanhã eu não sei, amanhã está na mão de Deus. Então é algo, e viver assim, isso é a forma de se viver. A Bíblia manda a gente viver assim um dia de cada vez, né? Então isso essa forma que a gente vive hoje, né, irmãos, é uma forma totalmente ao contrário que o mundo vive, porque o mundo vive cheio de planos, cheio de projetos, cheio né, empenhado em ter diploma, em ter certificado, em ter. Nós não, a gente vive um dia de cada vez, né, confiando no Senhor, que o futuro está nas mãos dele, irmãos. É maravilhoso viver assim, né, com o Senhor. Porque literalmente todos os dias a gente tem essa oportunidade de entregar, né, o futuro nas mãos do Senhor verdadeiramente, né, e saber que o Senhor está cuidando de tudo. E o Senhor realmente tem provado que Ele cuida, irmãos, cuida, né, tanto da parte espiritual quanto da parte física, né? E esses aqui, né, que viraram as costas, perderam, né, essa oportunidade, de viver com o Senhor, de cumprir a missão, né, ali de viver não só, né, a parte física, né, irmãos, ali os milagres físicos, óbvio que o Senhor faz, mas perderam a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem espiritualmente, como a gente vê que os discípulos desfrutaram, a gente vê
mais à frente, a gente vê Pedro, Tiago e João, eles viveram ali, viveram uma experiência tremenda com o Senhor, que eles viram a transfiguração, né, de Jesus ali, onde apareceu Moisés e Elias no monte. Então, assim, foi uma experiência tremenda. Óbvio que eu tô falando de experiências e carnais, né, assim, né, aqui nesse plano, por enquanto, né, mas óbvio que a gente sabe tudo aquilo que já está preparado, da eternidade, então eles perderam essa oportunidade, né? Esses que viraram as costas para Jesus, né, irmãos? Que nós possamos realmente se lembrar, né, irmãos, de tudo que o Senhor fez por nós, de todas as bênçãos espirituais, físicas, e ter força, aguentar firme nesse tempo, irmãos. Firme sabendo que a nossa salvação está perto, a nossa partida está perto, irmãos. A gente realmente tem que ficar muito firme nesse tempo, olhando, né, para a eternidade, olhando para aquilo que é eterno, né, irmãos? E aí, né, irmãos, Jesus vê muitos ali, né? Falei para os irmãos virando as costas, indo embora. E como eu falei para os irmãos, eles vendo tantos milagres, né? E alguns até, como já trouxe para os irmãos, alguns até reconheceram ele como profeta, né? E ele pergunta, né, para os discípulos, né, se eles também, né, queriam ir embora, né? João 6,67. Então, disse Jesus aos 12, né? Aí ele vira para os discípulos e fala, e aí? Perguntou para eles, e aí, vocês querem também ir embora? Vocês querem também ir? Vocês estão aqui, né? Jesus é bem direto ali, eu creio, né? Que o discurso dele é desse jeito, né? É bem assim, direto. E aí, vocês querem ir embora? E aí, vocês estão aqui interessados na parte física? Vocês estão interessados em milagre? Porque o que eu tenho, né? Tipo, Jesus fala assim, o que eu tenho, eu não vou entregar nada aqui. Eu posso, como a gente vive hoje, eu posso suprir o necessário para você sobreviver, que é o suficiente, que é maravilhoso, é ótimo, né? Como supriu dos discípulos, né? Mas eu não tenho riqueza, eu não tenho glória, eu não tenho honra nesse reino aqui, não. Que vai ser caminho estreito, né? Tomar a tua cruz, tipo, Jesus falou, vai tomar a tua cruz, vai negar a si mesmo, né? Vai ser matando um leão por dia, realmente, né? Que aquele que estão servindo ao Senhor, o caminho é estreito. A gente realmente tem que se dedicar, tem que estar em constante vigilância, constante busca, conectado com o Senhor o tempo todo, meditando na palavra do Senhor, sendo fiel ali naquilo que o Senhor tem passado, né, irmãos? Ali, principalmente o Senhor sempre traz a questão das devocionais, é algo que todos os dias a gente tem que ali estar ali constantemente, né, para a gente ter força para permanecer, né, durante o dia, né? E aí Jesus faz essa pergunta, e aí, vocês vão embora? Vocês vão querer ficar aqui? Vocês vão querer me servir? O caminho é esse, o caminho é estreito, é treinamento, né? Não é só rosas, não, né? E aí, né, irmãos, Pedro, né, ele tomando a frente ali, né? E aí a gente vai entrar agora no tema, né, da ministração que o Senhor trouxe, né? Pedro, ele entra em João 6, 68 e 69, Pedro responde, né? Senhor, para quem iremos nós, né? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido, conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus. Óbvio também, né, irmãos, que no caso dos discípulos, eles já acompanhavam Jesus um pouco antes, então eles viram alguns milagres, viram Jesus realizar, né? Alguns prodígios, né? Mesmo acontecendo muitos milagres, né? Ali. E hoje, né? No caso de hoje, mesmo hoje, né, irmãos? Acontecendo muitos milagres também, né? A gente vê que, igual no tempo de Jesus ali, as pessoas muitas vezes elas não querem, né, servir ao Senhor, né? E outro ponto também, né, irmãos? Importante também que o Senhor trouxe, né? Os discípulos aqui, às vezes a gente lê, né, essa palavra, poxa, né? Jesus pergunta isso e eles não quiseram, né? Eles não realmente, aliás, eles seguiram a Jesus, né? Eles foram fiéis, eles escolheram, e só um ponto importante aqui, né, que o Senhor trouxe, né, pra gente essa noite, muitos de nós, né, lemos nessas passagens, né, e eles, né, no caso dos discípulos, eles ainda não tinham o Espírito Santo, né, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele foi enviado depois de Jesus disse que eu vou ao Pai e eu vos enviarei, né, o Espírito Santo. Eles não tinham ainda ali, né? Então eles realmente acreditaram em Jesus, óbvio, né, irmãos? Como eu falei para os irmãos, né? Os discípulos, eles tinham visto muitos milagres já. Antes ali, teve aqueles milagres ali, né? Jesus sempre via por Antônio, eles viam os milagres físicos, né? Também, então isso, queira ou não queira, né? Ajuda, mas óbvio que eles também tinham fé, né, ali, né? Porque a gente vê que muitos que viram milagres, tinham experimentado os milagres, simplesmente viraram as costas e não quiseram servir a Jesus, não quiseram viver, não quiseram mergulhar mais, né? Não quiseram crescer mais com Jesus, né, irmãos?
E aí, irmãos, essa geração, né? Essa geração que a gente está agora também, né, irmãos? Está verdadeiramente assim, são tudo ossos de vales secos, né, irmãos? Porque e nós, né, os 144, nós que buscamos ao Senhor, que buscamos a santidade, que buscamos ser constante, que não voltamos atrás, que não negociamos, né, a eternidade, né, somos aqueles que dizem assim, Senhor, por onde nós iremos, né? Porque nós não temos mais nem caminho de volta, é só para frente, é só crescer, é só desenvolver, é só estar com o Senhor, é só crescer, 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 buscar cada vez mais a santidade, né, irmãos? Nós somos esses Ezequiais, né? Ezequiel dessa geração, né, irmãos? Que chama a existência do que não existe, profetiza, né? Cura, né? Nessa geração e sendo um instrumento verdadeiramente, né, nas mãos do Senhor, né? Usado pelo Espírito Santo. O irmão trouxe essa semana que tem pessoas já vindo para ministrar, né? E a gente sabe, né, irmãos, que nós somos exemplo, né? Às vezes a gente pensa que não, mas as nossas atitudes pregam o evangelho, né? Muitas pessoas se inspiram em nós, a gente nem sabe, né, irmãos? Muitas pessoas, elas olham para nós, realmente nós somos a Bíblia desse tempo. Muitos, óbvio, né? Como o irmão trouxe, muitos têm chegado para tomar conselho, muitos têm chegado, olha, o que você acha disso, né? Semana mesmo, o Senhor nos permitiu orar em um dos relógios, e eu estava de joelho e tinha um familiar aqui, falou, olha, quero falar com você, mas eu estou orando. Não, mas eu quero falar com você, é por isso mesmo que você está orando. Fala, tá bom, fala, vai. Aí, né, ora por essa pessoa aqui, ou seja, né, você vê, as pessoas, elas, a gente, por ser constante, por ter permanecido firme, as pessoas, elas passam a respeitar a nossa vida. Você vai orar? Não, fica aí, né, tranquilo, né. Então, assim, isso é maravilhoso, né, porque se a gente, né, fosse igual a esses, né, irmãos, que voltasse atrás, eu não quero, né, nos vários, das dificuldades, nós não teríamos esse reconhecimento. E óbvio, né, que o Senhor também vai revestindo, o Senhor vai dando sabedoria, o Senhor vai, no meio desse processo também, operando milagres. Essa pessoa mesmo, né, que veio ali, ela, me lembro que uma vez o Senhor falou, chama essa pessoa. E a hora que o Senhor me permitiu chamar ela, o marido dela estava uma semana, irmãos, no hospital. A hora que eu chamei ela, o médico entrou, não é para a glória do Senhor, não para mim, é para a glória de Jesus, né, irmãos? A gente não faz nada. Né? A hora que eu chamei ela no WhatsApp, assim, essa pessoa, o médico entrou, olha, nós estou falando com você, o médico acabou de me dar alta. E eu falei, glorifica o nome de Jesus, Deus é fiel. Aí não falei mais nada, né? Então, assim, é um sinal da parte do Senhor, né? Que ele colocou, ele trouxe esse desejo ali de chamar ela, o Espírito Santo me impulsionou, chamou bem na hora, irmãos, ali. É um sinal da parte do Senhor, ou seja, a gente obedecer vale a pena, a voz do Senhor, por isso que é importante, né, irmão? A gente sempre está em obediência com o Senhor nesse tempo, inclusive nesse tempo que a gente está, né? E outro ponto que o Senhor trouxe, como o Senhor trouxe para os irmãos, eu falei para os irmãos sobre a questão, né, que os discípulos não tinham o Espírito Santo, mas nós temos, né, irmão? Nós temos o Espírito Santo. Temos essa promessa, né, que habita dentro de nós, né? João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre, né, irmãos? E o mundo não pode receber, e ele habita dentro de nós. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós, né, irmãos? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É maravilhoso, irmãos, né? A gente ter o Espírito Santo, né? Esse é o grande diferencial também, que os discípulos ali, quando estavam com Jesus, não tinham o Espírito Santo ali, com eles internamente, como a gente tem, não tinha esse... Só um minuto. Não tinha essa revelação, essa proximidade, esse nível de acesso, essa comunhão, né, que nós temos de ouvir o Espírito Santo falar conosco, de ouvir o Espírito Santo ali nos dar conselho, nos ensinar. Irmãos, é um privilégio maravilhoso, né, ser guiado pelo Espírito, né, ser conduzido pelo Espírito nesse tempo, ainda mais nesse tempo, né, irmãos, que nós estamos vivendo, em que a gente sabe que espiritualmente o mundo está perdido, irmãos, né? A gente vê que o inimigo, ele ruge, irmão, como um leão o tempo todo. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, a gente sabe que é importante a gente estar buscando aquilo que é eterno, se revestindo daquilo que é eterno, se revestindo do poder
é que vem do alto, né, irmãos? Porque o inimigo não cessa de trabalhar, não cessa de agir, não cessa de procurar brechas em nós, né, irmãos? A gente sabe que esse tempo, a gente tem visto o inimigo ele trabalhando de todas as áreas, né? As forças das trevas atuando de todos os lados. Por isso é importante, né, irmãos, a gente permanecer, né, colocando em prática tudo aquilo que nos foi ensinado, permanecer firme, né, como diz a palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né, irmãos? Então, nós também não podemos esquecer que o Senhor trouxe, né? Nós temos sim, né, essa batalha externa, né, com o inimigo, mas também a gente tem, irmãos, essa batalha interna, né? A nossa maior luta é internamente, né, irmãos? Gálatas 5,17, né? Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, né, irmãos? Nós temos sim essa batalha externa, nós temos sim que andar em vigilância, como a palavra diz, que ele anda ao derredor, bramando como leão. Por isso que é importante a gente sempre estar fortalecido espiritualmente, sempre gerando frutos, sempre vivendo em obediência, sempre vivendo ali, né? Algo que o Senhor também trouxe essa semana, foi em uma das orações que o irmão também ministrou, foi sobre o Salmo 91, né? A gente sempre tem que estar ali realmente andando em obediência para que a gente possa, irmãos, estar escondido ali no esconderijo do Altíssimo, acampado na sombra do Onipotente, verdadeiramente nesse tempo, né, irmãos? Porque a gente tem que entender a importância, né, de andar em obediência, de obedecer os estatutos do Senhor, né? Porque a palavra diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem, né? E como o Senhor já trouxe também vários irmãos ministrando, que o princípio da sabedoria é temor nesse momento, temor e obediência, né, irmãos? E permanecer firme com o Senhor, permanecer firme naquilo que nós já estamos fazendo, né? Que como o Senhor sempre traz também, o Senhor vai permitindo as oportunidades para a gente falar do nome dele, para a gente ministrar. A gente só tem que se preocupar em se manter firme, se manter fiel, se manter em santidade, se manter produzindo ali os frutos, né? Se manter sendo exemplo, né? No nosso dia a dia com o Senhor, né, irmão? É extremamente importante nesse momento, né? E assim, né? A gente consegue, né? Vencer, né? E sempre, né, irmão? Sempre, né? Pedindo estratégia da parte do Senhor, né? Porque o Senhor sempre, a gente tem que ter esse entendimento de que nós, só um minuto, irmãos, que nós não dependemos da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, da nossa força, mas nós dependemos do Senhor. Até o Senhor trouxe, me lembrou que o Senhor me deu até uma estratégia, né? Sempre quando vem assim, dentro dessa batalha da carne contra o Espírito tem a nossa mente, né, tem os nossos pensamentos, né? A gente precisa estar sempre atento, mas sempre a estratégia que o Senhor me deu, né? De tanto ali falar com o Senhor me deu essa estratégia. Quando vem assim algum pensamento, né? Ali o Senhor sempre me orienta a algum dardo, alguma coisa que eu vejo, isso é de Deus, não é? Isso é estratégia que o Senhor passou, né? Para mim, né? Assim, pessoal, né? Eu sempre oro em línguas no Espírito, sempre oro em línguas, aí fico um tempo orando em línguas no Espírito, aí o pensamento permanecer é porque é algo do Senhor. Se não, o Senhor tira, limpa. Então é o que eu faço, né? É uma estratégia que o Senhor me deu, né? Para sempre estar conservando, né, a mente, sempre estar. Porque a palavra diz o quê, né, irmãos? 1 Coríntios 14:4. O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, né? Isso é algo pessoal, né? Que quando a gente ora em línguas, a gente nos edifica, a gente nos fortalece, né? A gente é o Espírito orando, né? De forma perfeita diante do Senhor e nossa mente fica ali, né, submissa também, né, porque às vezes, por mais que a gente ore, por mais que a gente queira interceder, a gente não sabe interceder da forma certa ali, né, mas o Espírito Santo sabe. Então, é uma estratégia que o Senhor me deu, né, e o Senhor trouxe para estar falando para a igreja, né, é algo que nesse tempo que a gente está vivendo é muito importante, irmãos. O Senhor trouxe esse testemunho especificamente, mas é muito importante a gente buscar estratégias no Senhor, buscar a direção do Senhor. E muitas vezes, né, irmãos, a gente pensa, ou a gente tem um entendimento que vem grandes ataques. Vai acontecer um grande ataque. Não, irmãos. A nossa batalha, primeiramente, é contra nós mesmos, né? A gente tem que ter preparado ali com o Senhor, buscando direção dia após dia, né? Para vencer o nosso maior inimigo, que é nós mesmos, né? A nossa própria mente, os nossos próprios pensamentos, né? Por isso precisamos realmente buscar em Deus, em cada situação, né? E seguir, né? Fielmente o que nos é passado pelo Senhor, né, irmãos? Sempre tem que estar, óbvio, né? Sempre também fazendo a nossa parte, né? Nossa parte física, né? Que a gente já sabe o que é as devocionais, que é os relógios, que é estar com o Senhor, né? Constantemente
e sempre alimentando muito mais o espírito, né? Que é a carne, né, irmãos? Sempre tá no espírito, irmãos. Esse é o segredo nesse tempo. Nós precisamos entender o momento que a gente tá, né, irmãos? E porque nós estamos aqui ainda, né, irmãos? Temos as nossas responsabilidades, primeiramente a nossa vida espiritual, né, a caminhada com o Senhor. Quem tem filho, tem os filhos, tem a rotina do dia a dia, mas o Senhor nos traz esse alerta, né, especificamente, né, também. O Senhor trouxe esse alerta, eu vou até compartilhar com os irmãos. O Senhor trouxe esse alerta para trazer para os irmãos, para os pais especificamente, né, irmãos? Como é importante a gente entender o nosso papel de orar, de interceder, de clamar, de cobrir oração, de ensinar, irmãos, de ensinar, sabe? Porque o Senhor trouxe alguns sonhos que eu vou trazer para os irmãos também, né? Que de encontro com a palavra também, né? E os sonhos de alerta, né? Um dos sonhos que o Senhor trouxe essa semana foi voltado para essa questão de criança, né? De escola. Irmãos, o Senhor trouxe, eu trazer, compartilhar com os irmãos, né? O Senhor lhe mostrou, irmãos, uma criança ali de 6 anos, observava aquela criança de 6 anos e estava em uma escola pública, sabe? E eu sabia que era filho de um cristão. E essa criança ali, eu percebia, eu ficava olhando ela, ali, né, era um menino de 6 anos. Eu percebia esse menino de calça de rosa de menina e o cabelo de menina. E esse menino, né, olha só, escutando música de funk, cantando música. E eu falava, Senhor, o menino tá de roupa rosa, a roupa de mulher, literalmente. Cabelo, aquele cabelo de mulher, assim. Acho que eu não vi, mas eu creio que tinha até maquiagem no rosto, né, ali. E escutando música de funk, né? E aí, irmãos, o Senhor começou a me ministrar sobre isso essa semana, algo que o Senhor sempre traz, né, para ministrar, e o Senhor trouxe esse sonho, eu achei importante trazer aqui para os irmãos, porque a gente tem que ficar atento, né? Porque nossos filhos estão sob nossas responsabilidades, eu digo os menores, né, irmãos? Então é importante realmente a gente bater nessa tecla, porque o Senhor sempre tem falado sobre isso, a questão da gente ensinar, né, os nossos filhos. A palavra diz em Provérbios, né, 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A gente vê que esse sonho é basicamente o projeto do inimigo. E os filhos de cristão, era um filho de cristão que eu estava vendo ali. É o projeto, irmãos, através das músicas, né, através da vestimenta, através das influências, né? Então é necessário, irmãos, a gente orar muito pelos nossos pequeninos. Quem tem filhos é necessário cobrir em oração. A gente sabe que o Senhor guarda, a gente sabe que o Senhor protege, mas nós não podemos, o Senhor está trazendo, isso trouxe isso para mim, né? Primeiramente, né? Nós não podemos tirar nossa responsabilidade de cuidar, tirar nossas responsabilidades de ensinar, porque é o que a Bíblia diz, ensina a criança, nossa responsabilidade de ensinar, nossa responsabilidade é fundamentar na palavra do Senhor todos os dias, descobrir oração, tomar cuidado com o que ouve, tomar cuidado com o que assiste. Irmãos, é nossa responsabilidade isso, né? Sabe? Então o Senhor trouxe muito isso, o Senhor mostrou essa cena e eu falei, nossa Senhor, e é influência, né, irmãos? A gente está vivendo nesse tempo, irmãos, sabe? De muita influência para todos os lados, né? Quem tem condição é ótimo, né? Se consegue colocar o filho numa escola privada, numa escola ali paga, é muito bom, mas creio que a maioria estuda em escola pública, né, irmão? Então, realmente é muito perigoso nesse tempo. A gente precisa realmente cobrir oração, né? A gente sempre tem orado, mas o Senhor trouxe esse alerta aqui, né, essa semana, por isso que eu quis compartilhar com os irmãos, né? E aí, né, irmãos, o Senhor trouxe também uma sequência de sonhos, né? Como a palavra que o Senhor trouxe hoje foi a gente focar na eternidade, né? A gente focar nas coisas que são do alto, mas nós ainda estamos aqui e a gente sabe que nós precisamos estar atento, né? Estar atento a todas as coisas que estão acontecendo, aquilo que o Senhor traz para a gente, entender, né, que o momento que nós estamos é o momento da gente estar fortalecido, preparado, estruturado, com as botijas cheias de azeite e pronto para ajudar, pronto para pregar, pronto para ministrar, mas sem deixar, obviamente, de cuidar da nossa vida espiritual, de passar o nosso momento com o Senhor, de, por exemplo, cobrir nossos filhos em oração, de passar um tempo para ensinar, fazer devocional, porque o Senhor sempre tem falado, né? E tudo isso o Senhor vai nos cobrar, né? Nós daremos conta, né? Dos nossos filhos, das nossas atitudes, a gente sabe disso, né, irmãos? E aí, irmãos, o outro sonho, né, que o Senhor me trouxe, foram dois, na verdade. Eu estava com uma pessoa conhecida, meio que eu estava ali observando essa pessoa, era meio que um acompanhante dessa pessoa, e ali, né, eu fiquei observando,
E ao redor eu vi muitos médicos, sabe? Muitas pessoas ali, né? Tipo, um hospital. E uma coisa que eu percebi, irmãos, que era todos chineses. Estavam de máscara e todos chineses. E ali, de repente, a pessoa que eu estava acompanhando não conseguia mais respirar. Ela perdeu a respiração. E aí eu fiquei ali com ela, respira assim, respira, respira. De repente ela deu uma respirada assim e ela não conseguia mais respirar. E nisso tinha vários tubos de oxigênio lá. Essa pessoa que eu acompanhava ali, e eu tava sem máscara, né? Essa pessoa que eu acompanhava, ela tava ali e ela tava com essa máscara assim, respirando, com aquele balão de ar ali, né? E tava todos os médicos com máscara ali, e todos japoneses, todos chineses, na verdade, né? E ali, né, irmãos, eu vendo a situação piorando, não consegui respirar, eu falei, ó, vou sair da sala, vocês atendem aí, né? E eu fiquei na porta desse lugar, né? Eles ficaram lá atendendo, né? E eu fiquei na porta observando assim, olhando para um lado, falei, nossa, né? E eu vi, irmãos, um monte de médicos passando, né, com máscara no rosto, assim, passando para vários lados, assim, sabe? E de repente aconteceu um barulho ali, lá dentro falou, isso aí é gás, é gás, está vazando de algum lugar. E resumindo ali o sonho, né, irmãos? O Senhor trouxe que a gente sabe, né, mediante tudo que está acontecendo, né, isso o Senhor mostrou assim, né, porque isso já aconteceu alguns anos atrás, a gente sabe que a palavra do Senhor diz que isso já está acontecendo e vai acontecer, vírus, pestes, pandemias, várias coisas, né, vai acontecer, né, que já aconteceu e vai acontecer, né, sabe, que vai acontecer, e a gente precisa realmente estar preparado, né, e aí, né, por que eu falo isso para os irmãos? Porque, e ali o Senhor me trouxe também outro sonho também, em que eu estava com essa mesma pessoa dentro de um carro ali, e essa pessoa estava na frente, essa pessoa faleceu, essa pessoa que eu trouxe para os irmãos estava com problema de respiração, e ali eu estava acompanhando, observando essa pessoa indo ali no carro, e dentro do carro a conversa era, como é que nós vamos fazer? Vai ter que não pode enterrar no lugar, vai ter que enterrar num terreno, vai ter que enterrar fora, tipo assim, não tinha lugar. E eles falaram, vamos ter que cremar ali nesse momento. Eu falei, Senhor, né? E o Senhor trouxe também, que é uma situação que já aconteceu, muitos passaram por esse processo, a gente sabe que é possível acontecer algo novamente, né, que aconteceu alguns anos atrás, e o que o Senhor trouxe é que a gente, né, precisa realmente estar preparado para que, se acontecer, a gente possa ministrar, a gente possa falar de Jesus, a gente possa pregar a palavra, a gente possa falar da vinda de Jesus, a gente possa angariar almas, né, para o Senhor. Por isso que é importante a gente estar firmado, porque daqui para frente a gente não sabe, irmãos, o que pode acontecer, a gente não sabe, né, sempre é falado isso, né, que a gente pode dormir hoje e amanhã pode ter um lockdown, pode acontecer algo assim, né, da noite para o dia, e a gente tem que estar pronto, tem que estar, principalmente espiritualmente, com os mantimentos, tudo aquilo que o senhor já tem falado, né, a gente realmente tem que estar preparado nesse tempo para poder, para o que vier, né, para o que vier, óbvio, né, que se o Senhor nos tirar, amém, mas a gente não sabe o projeto que o Senhor tem, a gente tem que estar pronto, viver o hoje, pronto hoje, preparado hoje, né, irmãos, e aí, né, irmãos, a gente entendendo também, né, que mesmo mediante, né, a tudo isso, entender que nós temos um pai, né? A palavra diz ali em Gênesis 16:13, e diz assim, e ela chamou o nome do Senhor, que com ele falava, tu és o Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê, ou seja, né, irmãos, aqui, essa palavra, quem disse isso foi Agar ali, quando ela saiu ali com o filho dela, Ismael, né, saiu de casa e ela se viu ali perdida, e ali Deus enviou socorro para ela e pede para ela voltar, e ali ela fala isso, né? O Deus que me vê, né? Nós temos um, né, irmãos, que nos vê, um Deus que nos observa, um Deus que nos dá direção, um Deus que, até isso, né? Eu falei para os irmãos que o Senhor trouxe sobre essa questão, que o Senhor trouxe esses sonhos assim, sobre a questão que está acontecendo com as crianças, nas escolas, essa questão, né, desses lockdown que pode ter, que a gente sabe que aconteceu alguns anos atrás, tudo isso, né, irmãos, coisas que o Senhor já nos revelou, né, o Senhor já nos trouxe, o Senhor já, pelo seu cuidado, pelo teu amor, ele já nos trouxe tudo isso, porque o Senhor, ele que nos vê, é ele que cuida, é ele que zela, é ele que protege, é ele que realmente nos direciona, porque tudo que está acontecendo também, que a gente tem visto acontecer, o Senhor já revelou tudo antes, né? Por isso que é importante
a gente entender que assim como o Senhor revelou as coisas que já está acontecendo, o Senhor revelou também que Ele estaria conosco, que Ele nos fortaleceria, que Ele nos tiraria daqui, que Ele nos arrebataria. Né? Então, assim, é maravilhoso, né? Servir esse Senhor, né? O Senhor só trouxe isso realmente para os irmãos estar atento, né? E entender que nada é por um acaso, tudo tem acontecido porque tem que acontecer, né? A palavra do Senhor se cumprindo, né? Todos os dias, né, irmãos? Mas o Senhor sempre está nos vendo ali no secreto, né, irmãos? E nós realmente somos os exemplos vivos, né? Como alimento de muitos nesse tempo. Pessoas ali, como já falei para os irmãos, que nos observam, que veem as nossas atitudes, que veem os nossos atos, que nos veem, que nos, mesmo, né, mediante ao cenário, né, que eu trouxe para os irmãos, eu trouxe algumas partes específicas, mas espiritualmente falando, a gente sabe, irmãos, que o mundo tá indo penhasco abaixo espiritualmente, as pessoas estão cada vez mais distantes do Senhor, estão cada vez mais longe. Nós estamos no meio de tudo isso, mas nós precisamos realmente ter frutos de paz, entender, né, como o Senhor já trouxe, tudo que está acontecendo já foi profetizado, já foi falado e também já foi falando que a gente tem que fazer. A gente tem que se manter firme, se manter em santidade, se manter focado na eternidade, né, irmãos? Naquilo que é eterno, porque quando essas coisas, né, começassem a acontecer, como já está acontecendo, é sinal que a vinda do Senhor Jesus está muito mais perto do que antes, né, irmãos? Nós possamos viver, né? Sabendo que a qualquer momento a gente pode sair daqui e aconteça o que aconteça, nós estamos prontos, porque o Senhor nos preparou todo esse tempo para viver tudo isso, né? Tanto espiritualmente como fisicamente também, né? Com os recursos que o Senhor nos permitiu preparar nesse tempo, né? Mateus 24, 6 ao 14. E certamente ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é mister isso tudo acontecer, mas ainda não é o fim, nós estamos vendo isso acontecer. Guerras e rumores de guerras, né, irmãos? Porquanto se levantará nação contra nosso reino, contra reino, e haverá fomes e terremoto em vários lugares, né? A gente viu o que aconteceu na Venezuela, aí, né, irmãos? Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair-se-ão e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E será pregado este evangelho do reino a todo mundo e para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, né, irmãos, a gente vê que está acontecendo. A gente é a geração que tem visto tudo isso acontecer. Tem visto o cumprimento, terremoto, fome, todos os lugares. A gente vê que epidemias, como o Senhor trouxe, né, esses sonhos, né, sobre o Senhor trouxe uma epidemia ali, algo que, né, já a gente sabe que está, né, para acontecer também. Ó, Lucas 21:11, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas também, grandes sinais no céu. Sinais no céu, irmão, a gente tem visto, né, isso aqui a gente sempre fala, esse Senhor sempre traz para ministrar, mas é porque é realmente para a gente estar sempre se lembrando que nada que está acontecendo é por um acaso, né? Em todos os lados, né? E essas questões, esses sonhos que eu trouxe para os irmãos, eu não estava estudando sobre isso, eu não estava vendo guerra, não estava, irmão. Deus conhece. Por isso que o Senhor trouxe, eu achei importante compartilhar, porque é algo realmente que vem do Senhor, porque eu não estava estudando sobre essas partes de doença, de guerra, não estava, irmão, não estava. Eu me lembro que quando começou essa guerra, né, que começou ali no Oriente Médio, eu me lembro que antes de se expandir, o Senhor me mostrava vários lugares assim tendo guerra, sabe, irmão? Se expandindo, o Senhor me mandava, me levava num lugar, tipo no Oriente Médio, ali em algum lugar, e eu vi os mísseis caindo, e falei, Deus, o que está acontecendo? Então, assim, foi vários, tem até isso gravado, né? Foi vários, por isso que eu achei importante trazer essa questão desse sonho que o Senhor me deu, porque realmente é um alerta, né, que o Senhor nos traz, realmente para a gente estar atento, que a qualquer momento, né, a gente pode ter essa virada, né, como a gente já sabe, da noite para o dia, a gente dormir e acordar, tudo um caos, né? Teoricamente falando, que a gente sabe que nós estaremos firmados em Cristo, porque todos os dias, né, a gente vai fazer o que a gente sempre fez, né? Estar com o Senhor, devocional, relógio de oração, buscando o Senhor, priorizando aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, olhando para a eternidade, olhando para a promessa eterna, né, irmãos? Todos os dias nós vamos estar assim, né? Então, mas o Senhor trouxe realmente para a gente estar se lembrando, né, da importância, né, irmãos? Que a gente não tem que se assustar, né, com tudo isso, né? E ter o entendimento que é necessário, né? Que tudo isso tem que acontecer para que a palavra do Senhor se cumpra, né, irmãos? Por isso que precisamos, né? Precisamos focar nas coisas espirituais e buscar a eternidade, como já trouxe para os irmãos.
E as palavras de vida eterna todos os dias realmente estar focado no céu, buscar a eternidade, poder dizer realmente, como o Pedro disse, né? Para onde iremos se nós só temos a eternidade, se nós só olhamos para o céu, se nós só nos saciamos e nos alegramos só com as coisas espirituais, só com a palavra de Deus, só com aquilo que vem do alto, né? Só com aquilo que vem do Senhor. Só um minuto, irmãos. E, irmãos, um outro ponto que o Senhor trouxe também, né? Nós precisamos ter esse entendimento que não é o início, não é o meio, mas é o fim, né? Nós precisamos perseverar até o fim, né? Para ser salvos. É esses que vão ser salvos, não é aqueles, né? O Senhor trouxe agora, que nem a mulher de Ló, né, irmãos? Que ali ela, o Senhor mandou ela sair, ela olhou para trás, né? Quem chegou foi Ló, porque Ló obedeceu e chegou até o final do destino, que nós possamos realmente olhar, né? Para o foco, olhar para o objetivo, olhar para a eternidade, olhar ali para as nossas missões também que o Senhor nos passa durante o dia ali, né? E lembrar que somos exemplos, lembrar que o Deus que vê está sempre vendo, sempre nos contemplando, sempre olhando para nós, sempre vendo ali as nossas atitudes e entender que nós somos pregadores, né? Onde a gente está. Porque talvez, mas eu não prego com palavras, mas você prega com as suas atitudes, prega com seus atos, prega com os frutos, perdão, irmãos, os frutos que você tem gerado nesse tempo. Mateus 24:13, né? Como eu li para os irmãos, ó, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo, né, irmãos? Que nós possamos ser esses que persevera até o fim, que permaneça firme com o Senhor, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, olhando para Jesus e seguindo, né, irmãos? Também as coordenadas, né, que o Senhor nos passa, as orientações que o Senhor nos passa, que a gente possa seguir fielmente, porque se o Senhor passa as direções, as coordenadas, é para o nosso próprio bem, né? Para que a gente possa realmente se encaixar, né? Ali em Salmo 91 está ali escondido no esconderijo do Altíssimo, né? Porque aqueles que obedecem permanecem escondidos no esconderijo do Altíssimo nesse tempo. Amém, irmãos? Essa foi a palavra e que nesse momento você possa meditar nessa palavra com o Senhor, falar com o Senhor e falar, Senhor, eu tô no caminho certo, Senhor, como é que tá a minha vida? Eu tô gerando frutos dignos de arrependimento, eu tenho realmente estado pronto, se amanhã der uma virada, Senhor, eu tô pronto, tá tudo certo, que você nesse momento possa falar com o Senhor, conversar com o Senhor, como está, né, a sua vida, que você possa meditar, que você possa entrar no secreto, falar, Senhor, fala comigo, me dê a direção, como é que eu tô, o que precisa ajustar, o que não precisa, como é que está a minha vida diante do Senhor, eu estou te agradando, eu tenho realmente, eu posso realmente dizer, né, como Pedro falou, eu quero as palavras de vida eterna que vem do Senhor, a minha vida diante do Senhor tem te agradado, eu tenho realmente priorizado a eternidade, priorizado o céu, realmente eu tenho vivido uma vida em santidade, uma vida que tem te agradado, Senhor, nesse tempo, e que daqui a pouquinho a gente volta para orar junto, tá? Amém? Pai, nós te glorificamos por essa oportunidade, Pai. Que verdadeiramente, Pai, nós possamos ser esses que priorizam a eternidade, Pai. Que estejam atentos a tudo que tem acontecido nesse tempo e sempre vigilantes, Senhor. Vigilante, priorizando, meu Pai, a santidade, os frutos do Teu Espírito nesse tempo, tomando muito cuidado, Senhor, com as nossas atitudes. Pai querido, nos ajuda, Senhor, também a estar alinhado, Senhor, nesse tempo, aquilo que falta, Pai, que os meus irmãos que estejam faltando, meu Pai, nesse tempo, esteja pouco, meu Pai, servindo o Senhor nesse tempo, Senhor, que o Senhor possa verdadeiramente, Senhor, ajustar, meu Pai, aprumar, Senhor, nesse tempo. Que todos nós possamos ser encontrados, Senhor, com as vestes purificadas, com as vestes limpas, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua graça, Senhor, seguindo cada direção, Senhor, andando em obediência nesse tempo, meu Pai amado, porque não sabemos, meu Pai, o que vai acontecer amanhã, Senhor, mas o que sabemos é o hoje, e que hoje, Senhor, todos nós possamos estar realmente alinhado, meu Pai, em prontidão, como guerreiro nesse tempo, meu Pai, com a espada
afiadas, Senhor, verdadeiramente, Pai querido, com os nossos escudos, meu Pai, levantados, Senhor, prontos, meu Pai, lúcidos, meu Pai, nesse tempo, acordados espiritualmente, meu Pai, e preparados, meu Pai, para cumprir a missão que o Senhor nos dá durante o dia, Senhor, e que verdadeiramente todos nós, meu Pai, possamos ser encontrados como as virgens prudentes, Senhor, as virgens, meu Pai, que têm azeite de sobra, meu Pai, nas suas botijas, Senhor, que andam constantemente com o Senhor, que buscam o Senhor pela fé e que vivem literalmente pela fé, Senhor, nesse tempo, Pai querido. E, Pai amado, nos ajuda, Senhor, a permanecer firme, Senhor, nesse tempo, a permanecer, Senhor, escondido no esconderijo do Altíssimo ali, meu Pai, como está escrito ali em Salmo 91, Pai, nos ajuda, meu Pai, a também te obedecer, Senhor, a seguir cada orientação, meu Pai, que nos é passado, meu Pai, nesse tempo, porque é extremamente importante. Nos ajuda, meu Pai, também a lidar, Senhor, com nós mesmos, Senhor, com as nossas próprias batalhas internas, com os nossos pensamentos, Pai, nos ajuda a discernir, Senhor, entre o bem e o mal, Pai querido, nos ajuda, Pai, a permanecer todos os dias escondido, meu Pai, em Ti, Senhor, porque é o melhor lugar para se estar, Senhor, nesse tempo. Nos ajuda também, meu Pai, com aqueles que, com os nossos filhos, a orientar, meu Pai, a direcionar, nos ensina a orar, a cobri-los em oração nesse tempo, Pai querido, nos dê o discernimento, Pai querido, daquilo que não faz bem, Senhor, espiritualmente para eles, nos ajuda, abre, Senhor, o nosso entendimento, abre, Senhor, todos os nossos sentidos espirituais nesse tempo, Senhor, porque, Senhor, nós necessitamos de Ti, Senhor, nós não confiamos na nossa capacidade, na nossa força, na nossa inteligência, não, Senhor. Nós dependemos unicamente do Senhor. Nosso socorro vem de Ti, Senhor, nesse tempo, Pai. Que verdadeiramente, Senhor, nós possamos viver, Senhor, o Seu sobrenatural todos os dias. Depender do Senhor, meu Pai, nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Vamos louvar. Abra os meus olhos para confessar meu erro, da culpa que sufoca. Me livra por inteiro, meu Senhor. Ouça o meu clamor, meu Senhor. Posso ouvir tua voz. Cria em mim, ó Deus, um coração que é puro e renova em mim, ó Deus, um espírito reto e cria em mim, ó Deus, um coração que é puro e renova em mim, ó Deus, um espírito reto. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu santo nome, Deus maravilhoso, Deus bom e fiel. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Palavra que vem do alto, que vem do céu, para nos curar, nos edificar e ensinar a permanecermos no teu caminho, sermos fortes, fortalecidos em rocha firme, para não sermos abalados pelos ataques do inimigo, para que sejamos forjados na armadura de Deus, para resistirmos o dia mau.
Obrigado, Senhor, e nos abençoa nesse próximo momento, a Santa Ceia da reunião dos santos, o compartilhar do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glórias ao nome do Senhor. Bom é estarmos na casa de Deus, irmãos. Pegue seu alimento e pegue sua bebida para que possamos ceiar seu alimento. Pode ser um pão, se não tiver, uma bolacha, água e sal, ou qualquer alimento que estiver disponível, de preferência. Alimentos saudáveis, alimentos mais puros possíveis. Amém? Se não tiver o suco de uva, pode ser um pouco d'água, mas participe da ceia com os irmãos. A ceia é exclusividade para o corpo de Cristo. Então, se você não é crente, se você não é cristão, se você não tem costume de igreja, se você não faz parte do corpo de Cristo, se você nunca fez uma oração pedindo para Jesus entrar na sua vida, te perdoar dos seus pecados, a ceia ainda não é para você. Pois, como Paulo explica em 1 Coríntios 11, aqueles que participam sem examinarem a si mesmos da ceia, comem e bebem para a sua própria condenação, condenação do mundo, condenação para as trevas. O Senhor entende isso como pecado e como afronta. É você invadindo como pecador um lugar santo e celestial. Amém? A mesa é só para os consagrados. Então, se você nunca se consagrou ao Senhor, faça agora. Te convido a fazer hoje, a tomar agora essa decisão e entregar a sua vida para Jesus, para que você seja perdoado de todos os seus pecados e o inimigo nunca mais tenha motivo de te acusar. Para que você tenha acesso livre, não só à ceia, à mesa do Senhor, mas ao plano completo de Deus na sua vida, a sua vida eterna, as portas abertas do céu para você celebrar com o Senhor para sempre, na eternidade, pois sabemos que só há dois destinos, ou é céu eterno, ou é lago de fogo eterno. Escolha pela vida, escolha pela bênção, escolha por Jesus, escolha agora, em nome do Senhor. Eu não sei como fazer isso. Faça como uma simples oração. Eu não sei orar, não tem problema. Eu vou fazer a oração com você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus agora, é a melhor decisão da sua vida. É a plenitude com o Senhor. Eu vou orar e você vai repetindo a minha oração. Eu vou orando pausadamente e você vai repetindo as minhas palavras, tornando essa a sua oração também. Amém? Ore dessa forma. Senhor Jesus Cristo, eu creio, Senhor, que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor desceu do céu, caminhou como homem nessa terra e morreu na cruz para nos salvar de todos os nossos pecados. Eu confesso, Senhor Jesus Cristo, que também sou um pecador, que já cometi o mal, pecados da mente, pecados do coração, pecado das obras. Por isso te peço, Senhor Jesus Cristo, que restaure a minha vida. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, de todos eles. Me perdoa, Senhor, dos meus pensamentos maus. Me perdoa dos sentimentos ruins. E me perdoa das minhas obras más. Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração para que o Senhor entre na minha vida. Ceie comigo. Faça morada em mim. Me conserta. Me restitui. Faz do meu corpo a tua casa. Templo do Espírito Santo. Para que nunca mais viva eu, mas Cristo vive em mim, numa nova vida de santidade ao Senhor.
agora e eternamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Glórias a Deus, meu irmão, minha irmã, você que fez essa oração. Bênção de Deus é a tua vida. Glórias a Deus pela tua oração, pela sua entrega ao Senhor. Glórias ao santo nome do Senhor. Saiba que os céus, os anjos celebram, estão em festa cada vez que um pecador se arrepende. Saiba, meu irmão, que você é resposta de oração à igreja aqui na terra. Os irmãos de igreja, eles oram pela tua vida, pedindo a sua restauração. Você é resposta de oração, você é milagre, você é uma pessoa amada pelo Senhor. Nunca mais se sinta sozinho. Saiba que há um corpo de Cristo, há uma igreja que você tem comunhão, com quem você pode conversar, aprender, onde vão te ajudar nesta nova caminhada em Cristo Jesus. Amém? O próximo passo é você se batizar. Você que fez essa oração, agora você corra atrás do seu batismo. O que é o batismo? É quando você mergulha nas águas. O batismo, como Jesus explica para Nicodemos, ninguém pode chegar ao reino do céu sem nascer na água e do Espírito. É no batismo, naquele mergulho, onde o ministro te afunda na água e você levanta de novo, é quando o seu velho homem morre. Quando a sua velha vida fica para trás e você renasce uma nova criatura. É o Espírito de Deus revivendo em você, despertando no seu corpo, te lavando dos seus pecados. Por isso é feito em água. É realmente uma purificação. Amém? Como João Batista diz, eu fui levantado para lavar com água os pecados do povo. Mas Jesus Cristo, ele batiza com água e com o Espírito Santo. Amém? Então você que fez essa oração, corra atrás de uma igreja para que você seja batizado. Fale com o ministro, com o pastor, com um amigo crente, com um parente cristão. Fala, olha, eu aceitei Jesus, eu quero me batizar, me leva na igreja, me conduz ao batismo, como eu tenho que fazer, com quem eu tenho que falar. É você que toma a iniciativa, não fique esperando alguém te convidar. Tá? Você que corre atrás, pois o seu batismo é urgente. Então, se você perceber que os irmãos da igreja não estão te ajudando, está demorando, o processo está sendo muito burocrático, entre em contato, manda mensagem aqui para os irmãos da igreja Raiz Online, aqui do Grupo Apocalipse no Telegram, e algum dos ministros irá te direcionar para realizarmos o seu batismo quanto antes. Amém? Porque há pressa para que você tenha uma vida completa no Senhor. Após o seu batismo, você poderá participar da ceia. Amém? E se você está ouvindo essa pregação, essa ministração, num ambiente ainda mais difícil, mais recluso, um tempo de perseguição, onde não tem água para você se batizar, ouvindo um áudio escondido, em tempo de seca, em tempo de defasagem, não tem água, não tem um rio para você se batizar, não tem uma torneira, uma banheira, um chuveiro, ore ao Senhor, meu irmão. Porque quando entregamos nossa vida para Cristo, nós entramos num mundo espiritual que não depende das regras carnais. Agora você tem que aprender a andar por fé e não por vista. O que é andar por fé? É você orar e falar assim, Senhor, eu quero me batizar. O Senhor falou para eu aceitar o Senhor no meu coração, eu fiz a oração aceitando. Agora o Senhor falou que eu tenho que me batizar, eu quero me batizar, mas aqui não tem água, Senhor, então provê água para mim. Porque o Senhor é Deus de milagre, porque o Senhor é Deus que multiplicou pão e peixe na fome, o Senhor é o Deus que fez a água jorrar no deserto no tempo de Moisés, então faz jorrar água aqui, Senhor, porque aqui também está faltando água. Nós cremos que Tu és o mesmo Deus, então faz inundar, Senhor. O Senhor prometeu para a samaritana que nasceriam fontes de águas vivas da vida dela. Senhor, nós precisamos dessa fonte agora, nós queremos nos batizar, não tem água, faz jorrar água aqui, Senhor, Deus de milagre. Aprenda a viver com Deus assim, meu irmão, de milagre em milagre, porque nosso Deus é sobrenatural, Ele é o milagre em pessoa. É nessa vida que estamos adentrando. Amém? E você vai ver o milagre acontecer diante dos seus olhos. Vai jorrar água dos seus poros, ou da fonte, ou da rocha, ou vai inundar a banheira, o chão vai crescer. Eu não sei como ele vai fazer no seu caso, na sua caverna, na sua casa, no teu abrigo, onde quer que você esteja, mas eu sei que Deus faz. Creia e Ele fará. Amém? Após o batismo, você está apto a participar da ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Quanto aos demais, vamos ceiar.
Mateus 26, a partir do 26, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, pois isto é o meu corpo. Pegue seu alimento, levante aos céus e vamos consagrá-lo. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, pela boa e grande dádiva do Senhor descer do céu e entregar o seu corpo na cruz, em nosso lugar. Abençoe e consagra, Senhor, esse alimento em nossa mão que agora se torna o teu corpo, que é o pão da vida, o maná que desceu do céu, para que ao ingerirmos este alimento sejamos um só corpo contigo, uma só igreja, uma só família, para a honra e glória do teu nome. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode comer, meu irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Mateus 26, a partir do 27. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco, no reino do meu Pai. Pegue sua bebida, levante aos céus e vamos consagrá-lo. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, por não apenas entregar o seu corpo, Senhor, mas também derramar o seu sangue, sangue vertido na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Abençoe e consagre essa bebida em nossa mão, que agora se torna o teu sangue, o vinho novo da videira verdadeira, no cálice sagrado, Senhor, da nova aliança que temos contigo, onde celebramos hoje, agora, e todos os dias, enquanto estivermos aqui, enquanto for possível, mas sonhando, esperando e aguardando o dia com fé, na certeza do dia celestial, da ceia nas bodas do Cordeiro, onde o Senhor também aguarda, na mesa dos santos, no reino do céu, diante do Pai e na comunhão de todos os irmãos. Ó dia agradável, Senhor, ó dia de festa. Que sejamos um pelo corpo, que é o pão, pelo sangue, que é o vinho, pelo rio do Espírito Santo de Deus, um só corpo no Senhor, para a honra e glória do teu nome, agora e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Podemos beber. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu santo nome, Deus eterno, Deus maravilhoso, bondoso, justo, bendito e benigno, maravilhoso Deus, Yahweh Elohim, nome sobre todo nome, Deus dos antigos e dos recentes, Deus daqueles que ainda virão, Deus soberano. Obrigado, Senhor, pelo beneplácito da tua boa vontade, pela tua obra e manifestação, pela obra realizada no teu Filho, em nós, pelo teu Filho, através de nós, nos tornando um só contigo. Isso é favor imerecido, Senhor. Isso é presente que jamais poderíamos merecer. Não importa o quão sejamos santos ou perfeitos, como o Senhor nos designou para sermos, ainda a glória é tua. Ainda o propósito é teu, ainda é cumprimento do teu plano e do teu fazer. Obra tua, artífice teu. Nós te adoramos, Senhor, porque é muito bom estar na tua presença, ser fruto do teu trabalho, ser resultado e consequência da obra das tuas mãos. É muito bom poder saber, sentir, perceber e viver o fruto do teu trabalho. Sermos e estarmos guardados, aconchegados no Senhor, onde o mundo pode rumar para onde quer.
Nós permanecemos seguros, permanecemos guardados, permanecemos sábios, conscientes na sua revelação, na tua profecia, na tua ciência, guardados do engano e da malícia, guardados da inveja e do rancor. Como é bom, Senhor, estar contigo num lugar imune à condenação, imune à corrupção. Obrigado, porque a nossa parte é simples, o nosso fardo é leve, só precisamos te aceitar e te obedecer. Seguir o passo a passo, seguir a cartilha, que não é complicado, que não envolve muito trabalho, só envolve decisões sagradas, compromisso real, casamento santo, fidelidade. Porque as missões diárias são curtas, são breves. O seu falar conosco a cada dia, o seu pão de cada dia, a porção adequada para aquele dia. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes dificultarmos, complicarmos aquilo que o Senhor desenhou para ser simples. É só amar e obedecer. É só seguir adiante, é só um passo de cada vez. É só não errar, é só não empacar. É só não parar de caminhar. E se errar e se empacar, é só se arrepender, é só pedir perdão e continuar caminhando. Se cair, é só levantar e continuar caminhando. É simples demais, Senhor. Obrigado por ser simples demais. Porque o complicado nós não conseguimos mesmo. Nós nos atrapalhamos mesmo. Nós somos fracos e falhos mesmo. Obrigado porque do Senhor vem a força. Do Senhor vem a fortaleza. Do Senhor vem o saber e o poder. Do Senhor vem a vitória que temos e vivemos hoje. Obrigado pela carreira cristã que nos é proposta. Obrigado porque nossos pés estão fincados no teu caminho. Obrigado, Senhor, pela igreja raiz, onde as raízes são profundas. Onde no fundo delas elas se banham na água da vida, no rio do Espírito Santo. Onde somos enxertados nos galhos, no tronco de Cristo Jesus, na videira verdadeira. Por isso frutificamos. Não é dom nosso, não é glória nossa. É a tua honra, é a tua glória, é o teu favor frutificando em nós. Nós fazendo parte dos teus feitos. Que delícia, Senhor. Como é bom, como é agradável. Como é bom saber, ter a consciência limpa de que não estamos sendo vistos como culpados diante do Senhor, o justo juiz, porque sabemos que o julgamento vem. Sabemos que todos os dias estamos sendo julgados com as nossas decisões e atitudes, onde precisamos julgar a nós mesmos. Obrigado, Senhor, por essa consciência que o teu Espírito nos convence da tua justiça, do teu juízo, do nosso pecado. Obrigado, Senhor, porque é bom sermos disciplinados pelo Senhor, para sermos aperfeiçoados, sermos achados como inocentes diante do justo juiz, por sermos justificados pela fé, pela cruz, pelo Calvário. Assunto complicado para os carnais, mas assunto básico, fundamental para os espirituais. Consciência inalcançável para os mundanos, mas uma consciência simples para os que vivem do teu Espírito, para os crentes, para os fiéis. Obrigado, Senhor, pela nova vida em Cristo, que nasce numa oração, numa decisão, num confessar de lábios, desperta num batismo e se estende para a vida eterna. Obrigado, Senhor, por esse roteiro, por essa carreira onde entramos e conseguimos fluir na tua presença. Arranca toda barreira, Senhor, toda dificuldade que cada um dos meus irmãos esteja encontrando, arrebenta, Senhor, destrói esses muros. Todos os empecilhos que levantam contra o Senhor para dizer que é complicado, que não dá, que não consegue, que não é bem assim, destrói, Senhor, e envergonha cada uma dessas palavras, para que se arrependam amargamente de
contrariar a tua santa palavra de Deus, de tentar desfazer o que o Senhor já fez, de tentar dificultar o que o Senhor já facilitou, de contrariar o Rei dos Reis, o Santo dos Santos, o Todo-Poderoso. Envergonha, Senhor, para que se convertam, para que não possam negar que tu és fiel a cada uma palavra que o Senhor diz, cada uma da vírgula que o Senhor coloca, cada um acento, cada alfa e cada ômega, que do princípio ao fim tu és fiel. Glórias ao teu santo nome, Senhor, por termos essa oportunidade de fazermos parte da sua mesa, de nos assentarmos onde tu assentas, de nos agruparmos na tua unidade, de sermos santos como tu és santo. Obrigado, porque é bom demais. É prazer, é doce como mel. É misericórdia eterna, é felicidade verdadeira, é plena paz, é amor infinito. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Que seja assim, que seja para todos, de braços abertos, e todos decidam por si, e todos decidam por ti, e que não voltem atrás. Abre os olhos, abra os caminhos, cura as feridas, mas se revela, Senhor, a cada um, para que te vejam e escolham por ti e permaneçam fiéis, até o fim, até a morte. Hoje, eternamente, agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glórias ao nome do Senhor. Mateus 26, a partir do 30, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar ao nosso Senhor, que está chegando, que está vindo. Amém? O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, e ele vem, saltando pelos montes, tantã, 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 seus cabelos, e os seus cabelos são brancos como a neve, tantã, 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 e ele vem, saltando pelos montes, tantã, 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 e os seus cabelos são brancos como a neve. Seus olhos, e os seus olhos, e nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Do início. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes, tantã, 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 e os seus cabelos são brancos como a neve, tantã, 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 e nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar.
vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia, Senhor, glórias ao teu santo nome. Vem, Senhor Deus maravilhoso, com a tua água purificar, com a tua unção nos acender, e com o teu fogo, Senhor, nos purificar, nos encher do teu poder, da tua autoridade, para que possamos queimar nessa terra o fogo e glória da tua santa presença. Glórias ao teu santo nome, lamparinas acesas, que sejamos nós, luz do mundo, na tua presença, sejam os teus filhos, que a tua paz, que excede o entendimento, permaneça em nosso coração e a tua bênção cubra todas as áreas da nossa vida, agora eternamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te aguardamos até que tu venhas. Na tua segunda vinda, reino milenar, para honra e glória dos filhos de Deus. Em nome